Paz do Senhor, boa tarde, que Deus possa nos abençoar nesse feriado, dia 2 de novembro, e que possamos fazer uma meditação bem especial nesse dia, nessa tarde. Hoje é um dia que muitas pessoas vão no cemitério, muitas pessoas lembram dos seus mortos, pessoas que já se foram, e lembram da separação, da dor de perder alguma pessoa. É um dia que nós lembramos separações de pessoas que foram levadas. E em função disso, nós vamos hoje fazer um devocional bem especial, que nós vamos estudar e ver um pouquinho sobre uma mulher que deve ser relembrada, que fala de uma separação muito séria, um acontecimento bem sério. Então nós vamos estar lembrando disso, vamos estar meditando nessa situação na palavra de Deus. Mas antes de começarmos o nosso estudo, nós vamos orar. E lembrando você que tem feito seu propósito de oração sempre na nossa live, nós vamos estar orando por ti nessa live. Então vamos agora orar e nos colocar na presença de Deus para aprender um pouquinho mais da palavra. Pai, obrigado por mais um dia que tu nos concede aqui na terra. Senhor, te louvamos pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela obra da cruz. E queremos, Senhor, agora meditar na tua palavra. Abre o nosso entendimento, o nosso coração, para que possamos te ver, Senhor, na tua palavra. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Então hoje nós vamos estudar sobre uma mulher para ser relembrada. É uma mulher que o nosso Senhor disse que nós devíamos lembrar sempre dela. E essa história nós encontramos no Evangelho de Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 32. Lucas 17, a partir do versículo 32, diz assim: Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á, e quem a perder de fato, a salvará. Digo-vos que naquela noite 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. 2 mulheres estarão juntas, moendo, uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. Essa palavra, e é sobre essa mulher que nós vamos estudar. Interessante que o nosso Senhor não disse: lembrai-vos de Sara, lembrai-vos de Ruth, de nenhuma mulher, de nenhum personagem bíblico. O nosso Senhor disse: lembrai-vos dele. Mas da mulher de Ló, o nosso Senhor disse: lembrai-vos da mulher de Ló. Por isso que o título da pregação é Uma Mulher para Ser Relembrada. E ela não tem nome, não é dito na Bíblia o nome dela, ela é apenas conhecida como a mulher de Ló. Tem muitas mulheres que não é dito o nome dela. Por exemplo, a mulher do fluxo de sangue, não é dito o nome dela, mas ela foi curada. Então tem algumas mulheres que não é dito o nome, mas nós vemos a história. Essa mulher também não é dito o nome dela, mas o Senhor disse, lembrem-se, essa é uma mulher para ser lembrada. E por que nós devemos relembrar dela?
Primeiro, por causa de quem disse, quem falou que devíamos lembrar dela? O nosso Senhor e Salvador. Ele disse, lembrai-vos dela. E como eu iniciei a live, hoje é quinta-feira, dia 2 de novembro, que é o dia de Todos os Mortos, dias dos finados, na verdade é um dia que nós lembramos de separação, onde alguns ainda estão aqui e outros já foram. Na verdade é um dia que nós lembramos de pessoas da qual nós fomos separados, ou nós lembramos de situações onde tem essa separação. Um está aqui e o outro morreu, já foi. Então hoje é um dia muito importante para muitas pessoas, é um dia de sofrimento, é um dia de dor que traz saudades no coração. Não há nada errado em ter saudades e sentir falta de uma pessoa. Mas toda falta, todo cristão deve aprender a olhar no ângulo certo de Deus, da palavra de Deus. E a história dessa mulher, ela fala da separação, de uma separação de morte. E o contexto da história onde o Senhor nos fala sobre ela está no contexto da volta de Jesus. E é interessante quando nós lemos e vemos aqui a questão da volta de Jesus, nós vemos, duas mulheres estarão juntas, moendo, uma será tomada e deixada a outra. Está falando do arrebatamento, fala, dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Dois estarão na cama, um será tomado e deixado o outro. Ele está falando de uma separação. Só que essa separação aqui que está falando é uma separação irreversível, que não tem mais volta. Mas a separação, essa que nós falamos hoje, que é um dia, como eu disse, o dia dos finados, o dia dos mortos, essa é uma separação reversível. Por quê? Porque um dia todos estarão na presença de Deus. Todos. E nós vamos ver aqueles que morreram em Cristo. Então o cristão, ele tem essa esperança. Porque o cristão é aquele que crê na vida eterna. Naquele que é a ressurreição e a vida. Então, essa separação que nós temos agora aqui na Terra, com relação à morte, a pessoas que morreram, é uma separação reversível. Porque um dia nós veremos essa pessoa. Quando o Senhor voltar, um dia todos estaremos juntos, na glória com Deus, aqueles que morrerem em Cristo. Mas essa separação que nós vamos ver aqui nessa história e meditar, que o Senhor manda nos lembrar dessa mulher, vai ser uma separação irreversível, que não tem mais volta. É uma separação eterna. E essa é uma separação muito séria. E sobre isso, nós vamos meditar hoje, nesse texto de Lucas, que o nosso Senhor diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Quem era essa mulher? É interessante, nós precisamos entender e analisar um pouquinho todos os privilégios que essa mulher teve. Muitas vezes nós falamos e lemos na palavra sobre Abraão, o pai da fé. E essa mulher conheceu Abraão. Nós vamos ver aqui, lá em Gênesis 12, versículo 5, diz assim:
levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido. E aí vai falando mais versículos. Mas quem ela era? Era uma mulher que conheceu, teve o privilégio de conviver com Abraão. Então ela sabia da chamada de Abraão, quando Deus falou com Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Então imagina, essa mulher tinha o privilégio de conhecer. Abraão é chamado na palavra de Deus o pai da fé, o pai de todos os fiéis também. Então, quanto privilégio essa mulher tinha. E era numa época que quem conhecia a palavra? Só Abraão. Abraão que tinha esse relacionamento, imagina, esse relacionamento especial com Deus. Deus falou com ele, ó, sai da tua terra. E nós vemos, quando nós lemos na palavra de Deus, quantas vezes Deus falava com Abraão. Então, essa mulher tinha o privilégio de conhecer Abraão, de conversar com Abraão, de estar ali junto com ele. Isso é impressionante. Quantas vezes nós, quando lemos as escrituras, como eu disse, paramos para pensar em Abraão, né? Ver as coisas que aconteceram com Abraão, como Deus falou com Abraão. Quantas vezes nós citamos as escrituras a respeito de Abraão, que está escrito em Gênesis. E no Novo Testamento nós também vemos. E essa mulher conheceu pessoalmente. Olha o privilégio que ela teve. Essa era a mulher de Ló. Isso é uma coisa assim impressionante, que nós devemos parar para pensar quando o Senhor nos fala e quem ela era. Muitas vezes nós pensamos em alguns personagens bíblicos, alguns homens e mulheres que a Bíblia fala, mas nós dissociamos eles, às vezes parece que separamos de com quem eles conviveram, o contexto que eles estavam, com quem eles viveram. E a mulher de Ló, nós associamos somente a Sodoma. Aquela mulher que olhou para trás e virou uma estátua de sal. Nós somente pensamos nisso. Mas nós não pensamos quem ela realmente era, todas as coisas que ela viu e todo o privilégio que ela teve. Então nós devemos parar para pensar nisso, nesse contexto. E nós vamos ver também com quem ela era casada. A Bíblia fala que ela era casada com Ló. Quem era Ló? Como eu disse, normalmente nós associamos a mulher de Ló com Sodoma, esquecemos que ela conviveu com Abraão, não pensamos na figura de Ló, neste homem, mas a Bíblia fala sobre ele, e a Bíblia fala sobre Ló em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 7. Olha o que a Bíblia fala sobre Ló. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. Então, como a Bíblia se refere a Ló? Como um homem justo. A Bíblia se refere a ele, nós vemos aqui em 2 Pedro,
como um homem justo. Então, nós vemos essa mulher, ela conhecia Abraão, ela era esposa de um homem justo e ela teve experiências sobrenaturais. Às vezes as pessoas pensam, se eu visse um anjo, ou se acontecesse alguma coisa sobrenatural comigo, certamente eu andaria mais com Deus. A mulher de Jó viu anjo, não viu um, viu 2 anjos. Porque quando Deus ia destruir Sodoma, que destruiu Sodoma e Gomorra, lembra na história, Abraão intercedeu pelo seu sobrinho Ló. O que Deus fez? Deus enviou os anjos, e onde os anjos ficaram hospedados? Na casa de Ló. E os anjos, você vai ler essa história lá em Gênesis, no livro de Gênesis. E os anjos, eles falaram, sai, eu vim aqui, nós viemos aqui para tirar vocês da cidade, porque a cidade vai ser destruída. Vocês precisam fugir da cidade. Mas Ló se demorou para sair. E se você ler a história em Gênesis, você vai ver que todos os moradores de Sodoma cercaram a casa de Ló e queriam que Ló entregasse para eles os anjos, que os homens não sabiam quem era. Esses que estão na tua casa, traze-os aqui para fora para que abusemos deles. E o que foi que aconteceu? Todos eles, os anjos, saíram e cegaram. Todos os homens foram acometidos de cegueira. Ficaram cegos. Então aquela mulher viu isso. Aquela mulher viu os anjos do Senhor. Então, olha só com tudo que ela conviveu. Quantas experiências sobrenaturais, quanta coisa ela viu. Nós muitas vezes, como eu disse, não paramos para pensar com profundidade nos personagens bíblicos, não fazemos uma análise profunda e esquecemos também de fazer uma análise na nossa vida, porque a palavra mesmo diz que tudo o que é escrito para a nossa instrução. O que está na Bíblia é para que nós possamos aprender. Então, às vezes você diz, eu gostaria de ter uma experiência. Eu gostaria de conhecer fulano de tal. Se eu fosse da igreja daquele pastor, aquele que eu escuto no YouTube, aquele homem. Imagina se eu fosse lá naquela igreja para receber todas essas instruções. A mulher de Ló convivia com Abraão. A mulher de Jó tinha um marido justo que afligia a sua alma por causa do procedimento. E isso não adiantou nada para ela. Essa convivência com Abraão, a convivência com Ló, o conhecimento que ela tinha da palavra, a experiência de sobrenatural, de ter acolhido anjos na casa dela, não adiantou nada. Não adiantou nada. Às vezes, nós pensamos que se tivermos certas coisas, certos relacionamentos, conhecermos certas pessoas, termos certas experiências, nós vamos ser mais crentes ou vamos andar mais com Deus. Lembra da mulher de Ló? Ela teve mais experiência do que qualquer um de nós. Ela teve muito mais experiência. E isso de nada adiantou. Estar junto de pessoas, conhecer pessoas,
ter experiências, ver experiências, sem a graça de Deus ter tocado teu coração, de nada vale. De nada vale. Pense nisso antes de você querer certas coisas e pensar certas coisas. Ah, se eu tivesse lá. Ah, se eu conhecesse fulano. Ah, se eu tivesse perto daquele homem. Ah, se eu morasse nessa cidade e conhecesse esse pastor. Ah, se eu tivesse certos privilégios, certamente eu ia ser um cristão melhor. A mulher de Ló teve o privilégio de conhecer Abraão. Privilégio que nós não temos aqui. Mas, lembra que eu falei de separações eternas, separações reversíveis e irreversíveis? Aquele que conhece o Senhor Jesus, aquele que é salvo, vai conhecer Abraão, vai conhecer Moisés, vai conhecer Paulo, vai conhecer Jó, vai conhecer Ló, vai conhecer muitas pessoas, vai conhecer Raabe, a prostituta, vai conhecer Isaías. Todas essas pessoas nós vamos conhecer. Nós vamos ver pessoas que amamos, que foram com Cristo, mas a pessoa mais importante que nós vamos ver é o nosso Senhor e Salvador. Você às vezes não fica pensando, eu penso, ah, Senhor, os discípulos tiveram o privilégio de estar contigo. Ah, Senhor, quantas pessoas que foram curadas e tiveram o privilégio de ser tocadas por ti. Um dia estaremos para sempre na presença do nosso Senhor e Salvador. Um dia, quando o Senhor voltar, ou se Ele nos levar, pela morte, pela separação que nós temos agora aqui na Terra. A morte, aqui na Terra, é uma breve separação. Um dia, eternamente, estaremos com as pessoas que amaram a Cristo, então que possamos também amar a Cristo. Mas vamos lá. Então essa mulher teve muitos privilégios que pelo jeito não adiantaram nada. Teve muitos ensinamentos, mas nenhum no coração dela. Então, nós temos que nos alegrar se a graça de Deus nos alcançou, se o ensinamento que nós temos, se as pessoas que nós conhecemos e principalmente se nós lemos a palavra de Deus, se essa graça, a graça alcançou o nosso coração, se nós somos salvos. Então ela teve privilégios. Essa foi a mulher de Ló. E nós vemos aqui também que ela foi deixada como sinal e como advertência para nós. Como eu disse, Jesus disse, lembrai-vos, ela é uma mulher para ser relembrada, porque ela convivia com pessoas que conheciam a palavra, que andavam com Deus. E nós devemos sempre fazer uma análise na nossa vida. Nós que lemos a Bíblia, nós que vamos à igreja, nós que convivemos com as coisas santas, como está a nossa vida? Porque muitos de nós professam conhecer a palavra, professam que vão à igreja, falam a linguagem do crente, ó, o crentez, aleluia, glória a Deus, que bênção, né? Que são palavras comuns que os crentes falam. Mas, e a salvação?
e a graça de Deus no nosso coração. Nós temos sempre aquela alegria, aquela comunhão, o desejo de estar com Deus, temor no nosso coração, reverência e respeito para com as coisas de Deus. Essa mulher, ela foi deixada como sinal, e no contexto que nós lemos aqui, como eu disse, é no contexto da segunda vinda de Cristo. Nós lemos aqui em Lucas, no versículo 28, 17, 28, diz assim, ó: o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Normalmente nós falamos nos dias de Noé, com relação ao dilúvio. Mas aqui em Lucas, quando fala da vinda do Senhor, fala de dois personagens. Fala de Noé, como nos dias de Noé, mas fala de Ló. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. E olha com o que as pessoas estavam envolvidas. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Está enumerado aqui algum pecado? Eles comiam, coisas que todos nós fazemos. Nós precisamos comer, beber, nós precisamos comprar, nós precisamos vender, nós plantamos, edificamos, nós fazemos planos. A vida normal. Isso está falando de uma vida tranquila, de uma vida normal. Nos dias de Noé ainda diz, casavam-se e davam-se em casamento. É a vida normal. É a vida do dia a dia. Essa mulher, ela estava envolvida com isso. Ló também estava envolvido com isso. E nós estamos envolvidos com as coisas que nós precisamos fazer. Nada errado com o envolvimento com essas coisas. A questão é que o Senhor sempre diz, vigiai. Vigiai. Quem é aquele que vigia? É aquele que está atento aos acontecimentos, aos fatos. Não é uma pessoa isolada. O Senhor sempre nos fala para vigiar. E o Senhor, na palavra dele, ele sempre fala para não sobrecarregar o nosso coração com os cuidados dessa vida. Tenha os cuidados dessa vida. Nós não vamos ficar longe, mas a questão é assim, ó, os cuidados dessa vida não devem preencher todo o nosso coração e a nossa mente. A nossa alma não pode estar totalmente focada nisso. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. Nós estamos neste mundo, mas não somos desse mundo. E aqui, quando nós vemos esse texto sobre a segunda vinda, ele fala sobre uma vivência normal. Ele fala sobre os acontecimentos. E os acontecimentos de Noé, e os acontecimentos de Ló, e os acontecimentos da nossa vida hoje são os mesmos. Mas nós conseguimos ver muito claro
a diferença da questão quem está com o coração nas coisas desse mundo e quem está com o coração em Deus. Aquele que está com o coração em Deus, ele vai fazer as coisas do mundo que ele precisa fazer, mas ele vai orar, ele vai buscar a Deus, ele vai no culto em reverência, ele vai no culto clamar, e ele olha ao seu redor e ele vê que as pessoas estão perdidas. E ele deve ser, como nós lemos no texto de 2 Pedro, como o justo Ló, que afligia a sua alma por causa do ímpio procedimento dos habitantes de Sodoma e Gomorra. Ele afligia a sua alma. O verdadeiro cristão, ele olha para as pessoas, ele olha para os acontecimentos, ele olha para os seus amigos, aqueles que não querem nada com Deus, e ele se aflige. E ele fica triste, dá uma dor no coração dele, porque quantas vezes ele prega o evangelho, ele convida o parente, o tio, o amigo, o vizinho, o colega, vamos no culto, vamos buscar a Deus, e a pessoa diz, agora não posso, eu não quero. O justo, ele está no mundo, ele trabalha, ele faz as coisas, mas ele aflige a sua alma. Ele tem uma dor no coração. Ele olha as notícias e diz, o mundo está perdido. Como as pessoas estão longe de Deus. Ele olha os seus parentes se embriagando, caindo de bêbado e diz, mas para que isso? E aquele que se converteu, mesmo ele olha, imagina, um dia eu era assim. Um dia eu vivia dessa maneira. Eu vivia para comprar, para vender, eu vivia para adquirir dinheiro. Um dia eu vivia somente para as coisas dessa terra. Agora eu tenho as coisas dessa terra, mas a minha vida não é para isso. A minha vida, o meu coração é para Deus. Esse é o verdadeiro cristão. Mas aquele que é como a mulher de Ló, ele conhece as coisas de Deus. É impressionante a história dessa mulher e como nós temos esposas de Ló na igreja, no nosso meio, ao nosso lado. Talvez nossos filhos sejam como a mulher de Ló. Talvez você seja um pai, uma mãe crente, que busca a Deus, que ora, que sabe da eternidade, mas os seus filhos olham para ti e dizem, mãe, ora por mim, pai, ora por mim. E dizem assim, hoje eu não vou no culto porque eu tenho tal coisa para fazer, mas mãe, tu ora por mim, tá? Autêntica mulher de Ló. Não se preocupa. Não tem preocupação nenhuma no coração. Por quê? Porque o pai é crente, porque a mãe é crente, porque a avó é crente. Não, a avó ora por mim, o tio ora por mim. Não, meu parente ora por mim. Não, ele é crente fiel. Ou, não, eu conheço, eu sou amiga daquele pastor lá, ele ora por mim. Eu sou amiga daquela irmã, ela ora por mim. A mulher de Ló era a esposa de Ló. E ela pereceu. E ela foi deixada como sinal. E a morte e o sinal dela foi uma coisa impressionante. Porque normalmente quando morre alguém, nós enterramos, tem todo aquele processo de velório, nós choramos, nós nos despedimos da pessoa, nós relembramos dos fatos
e nós temos saudade no nosso coração da pessoa, mas a mulher de Ló não. Eles estavam correndo. E ela virou uma estátua de sal, ela morreu, petrificada como pedra, uma estátua de sal. Ninguém pôde voltar. Eles não puderam nem olhar. Eles tinham que andar e andar. Ló e as filhas andaram. Não puderam voltar para trás e pegá-la, porque ela virou uma estátua. Ela ficou ali. Foi uma morte terrível. Uma separação eterna. Uma separação das coisas aqui da terra, mas uma separação eterna. Que separação terrível. Mas essa mulher, ela foi deixada como sinal para avaliarmos o nosso cristianismo. E ela estava olhando para onde? Ela não olhou nem para frente, ela não olhou para o lado, ela olhou para trás, para Sodoma. Ela olhou para Sodoma. Foi um ato, num certo sentido, muito simples. Mas a questão desse ato revela toda a desobediência dela. Porque a ordem dada a eles foi muito clara. Fuja, não olhe para trás. A ordem foi clara. Ela ouviu aquela ordem. Ló ouviu a ordem, as filhas ouviram a ordem e a mulher de Ló também ouviu a ordem. Leia em Gênesis. Não olhe para trás. As ordens sobre o que nós devemos fazer são claras aqui na palavra. Elas são muito claras. Ninguém pode dizer que as ordens do nosso Senhor são escuras, ou que você não sabe, que são obscuras, que você não descobre. As ordens sobre o que devemos fazer são muito claras. Muito claras. Quer ver uma ordem muito clara na Bíblia? Fazei tudo sem murmuração e contenda. Perdoai-vos uns aos outros. Não esteja na vossa boca nenhuma palavra torpe. Longe de vós toda raiz de amargura, toda malícia, impudicícia, impureza, nem se nomeie entre vós. As ordens sobre o que nós devemos fazer estão claras na palavra de Deus. Quer descobrir o plano de Deus para a tua vida? O que Deus quer falar contigo? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Começa lá nos evangelhos. Vai lendo, vai lendo. Ali as ordens são claras. São claríssimas. As mesmas ordens claras que foram dadas à mulher de Ló. A mulher de Ló foi dada uma ordem. Não olhe para trás. E ela conhecia, porque ela conviveu com Abraão. Ela viu muitas coisas impressionantes na vida dela. Leia a história. E você vai ver. E ela sabia que as coisas aconteciam. Ela conhecia Abraão, que conhecia Deus. E ela sabia, quando as ordens eram dadas, as ordens eram claras. Da mesma maneira, para a nossa vida, as ordens que o Senhor nos dá são claras, claríssimas. Uma outra ordem que eu lembrei agora. Não deixeis de congregar, como é costume de alguns. Aqueles que dizem,
Ah, eu não preciso ir na igreja. A ordem na Bíblia é clara. Não deixe de congregar. Não deixe a tua congregação. Vai no culto. A ordem é muito clara. Mas para onde você está olhando? Para o mundo. Pare de olhar como a mulher de Ló. Essa mulher foi deixada como advertência. É uma mulher para ser relembrada. É uma mulher que nós devemos olhar e avaliar o nosso cristianismo. Como está o nosso cristianismo? Nós somos crentes como a mulher de Ló? Nós devemos analisar isso. Então ela foi deixada como sinal para nós. E o outro aspecto que eu quero falar aqui é sobre, que eu já falei alguma coisa, a separação que vai acontecer quando Jesus voltar. Lembra que eu disse? A separação agora com a morte é momentânea. Mas vai haver uma separação que vai ser irreversível. Nós lemos aqui, ó. Digo-vos que naquela noite, lá no versículo 34, digo-vos que naquela noite 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixado a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Aqui fala da vinda do nosso Senhor. Muito tem se falado, por causa desse contexto de guerra que nós vivemos, sobre a volta do Senhor. A volta do Senhor realmente, ela está mais próxima do que nós imaginamos. Mas o nosso próximo e o nosso dia próximo não é como os dias de Deus. A contagem de Deus é diferente da nossa. Só que a contagem de Deus, ela é certa, é real, muito real. E ela é iminente. E quando acontecer, não existe preparo prévio. Vai ser exatamente como aqui. No texto nós lemos: comiam, bebiam, edificavam, casavam. Vai ser uma vida normal, uma vida comum. Com as dificuldades comuns que nós temos, com os acontecimentos comuns. As pessoas vão estar juntas. E de repente, ó, um será tomado e o outro deixado. Só que essa separação é eterna. Não tem mais chance para quem ficou. Não sei se quando eu digo aqui tem uma coisa que eu sempre lembro. É um filme bem herético que as pessoas olham e acham o máximo, Deixados para Trás. É um filme que colocou ilusão na cabeça de muita gente. Ah, não, se Jesus voltar, eu vou dar uma dura aqui, eu pago com a vida e depois eu subo. A Bíblia não fala isso. Não tem nenhum respaldo bíblico para os deixados para trás. A Bíblia nos fala, se prepare para subir. Ela não diz se prepare para ficar. Não existe isso. Não pode ler a Bíblia. Leia e releia a Bíblia. Tema e trema. Porque vai ter uma separação. E é essa separação eterna. A separação da morte, que nós lembramos agora, é uma separação provisória. Mas essa separação aqui, aonde o Senhor nos instrui, com o procedimento da mulher de Ló, Deus nos dá a instrução. Vai ser uma separação
irreversível, uma separação eterna. Por isso que nós devemos analisar a nossa vida e ver como está o nosso coração na presença de Deus. Nós vamos fazer as coisas que nós devemos fazer nessa terra, trabalhar, nos esforçar, adquirir as coisas que queremos adquirir, podemos sonhar, planejar, orar, clamar a Deus, nada errado nisso. Devemos fazer isso, mas com o coração sempre preparado, com a vida sempre dizendo, vem, Senhor. Com o coração sempre dizendo, Senhor, eu quero andar contigo agora. É assim que nós devemos ser. E devemos orar e nos preocupar com aqueles que estão ao nosso lado, que são como a mulher de Ló, com filhos, com marido, com esposa, amigos. Quem sabe aquele amigo, aquela amiga que tu gosta tanto, que sempre te ajuda. Você nunca pregou o evangelho para ele e ele vai ficar no tormento eterno. Nós devemos pensar nisso. Eu penso nisso. E eu oro pelas pessoas que eu conheço, pelos meus parentes, pela minha casa. Eu clamo na presença de Deus, porque eu quero que eles todos estejam na presença do Senhor. Que você também esteja orando, que você também esteja clamando diariamente, Senhor, salva meu esposo. Ele vai na igreja, Jesus, mas ele não é salvo. Salva, Senhor, minha vizinha, ela vai comigo na igreja, mas não é salva. Salva meu amigo, salva meu irmão. Lembra que eu disse, as pessoas podem ter todos os privilégios, todos os conhecimentos, mas se não tiverem a graça de Deus, se não forem salvas, não vão subir. O Senhor nos diz, lembrai-vos da mulher de Ló. E ele diz assim, ó, quem quiser preservar a sua vida, perdê-la, e quem a perder de fato, a salvará. Não se preocupe com a tua vida. Deus supre as tuas necessidades. A mulher de Ló olhou para trás tudo o que ela tinha deixado. Os bens, as roupas, os amigos, os vizinhos, a casa. Tudo isso estava no coração dela. Nós vamos ter as coisas dessa terra, mas nada disso deve estar no nosso coração. No nosso coração deve ter o lugar somente para Jesus. Você que teve uma real experiência de salvação, sabe o que é ter Jesus no coração. Seja alguém que ama e aguarda a vinda do Senhor. E lembre-se da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. Agora, toda a separação, ela é provisória. Na vinda do Senhor, toda a separação vai ser irreversível, vai ser eterna. Que Deus tenha falado contigo e ministrado ao teu coração nesse estudo. Deus sempre ministra muito ao meu coração. Eu gosto de parar para pensar e para anotar o que a palavra de Deus nos ensina. Que tu possa ter parado para pensar
e essa meditação te leve a orar mais, buscar mais a Deus e ser feliz com as coisas que você tem aqui nessa terra. Porque Deus te deu. Mas lembre-se, todas elas vão ficar. Tudo vai pegar fogo. E um dia vamos estar eternamente com o Senhor. Amém? Então vamos orar. Coloca na presença de Deus agora a tua vida, a tua causa, que eu quero orar por ti. Pai, muito obrigado pela tua palavra, que fala, que ministra ao nosso coração. Nessa tarde, Senhor, queremos colocar na tua presença a nossa causa, as situações que cada coração está clamando. Eu coloco diante de ti, Senhor. Vem com o teu poder para salvar, para libertar, para curar, para agir, Senhor, na vida de cada pessoa e em cada situação. Esteja abençoando, Pai, nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus possa te fortalecer, que você possa perseverar em oração nessa causa que tu tem colocado na presença de Deus. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. E que o teu coração esteja sempre preparado e dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.